quero saudar aqui a todos os irmãos queridos. Estava com saudade de alguns de vocês que há algum tempo não via. E trago também o abraço da Igreja Presbiteriana do Grajaú, congregação dessa igreja que tem sido plantada ali na região do Grajaú, Jardim Castro Alves. A região do Grajaú é muito grande, tem mais de 500 mil de habitantes. E ali nós temos esse grande desafio de plantar uma igreja presbiteriana do Brasil. E eu peço as orações dos irmãos, as orações de todos, e até mesmo faço aqui o convite àqueles que quiserem nos visitar para nos incentivarem ali também na plantação da igreja presbiteriana do Grajaú. Deus tem nos abençoado ali, irmãos. Nós assumimos com 13 membros a congregação. Hoje ela está chegando a 60 membros. Tem sido um crescimento saudável, onde as pessoas, antes de serem recebidas, são discipuladas pessoalmente por mim, e Deus tem abençoado ali o trabalho. Mas os desafios continuam e nós pedimos as orações dos irmãos. Muito bem, queridos, nós vamos então iniciar agora a nossa escola bíblica. Eu convido a todos para que abram suas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, versos 37 a 41. Atos, capítulo 2, versos 37 a 41. O tema da nossa lição hoje é eleição incondicional e o evangelismo. De que maneira nós podemos aplicar a doutrina da eleição incondicional no conceito de evangelismo. E eu escolhi o texto de Atos, capítulo 2, versos 37 a 41, porque eu vejo aqui que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos expondo. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oremos. Senhor, mais uma vez, ó Pai, clamamos pela orientação e iluminação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra que foi lida, que seja explicada e aplicada aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das nossas preocupações nos pequenos grupos da igreja, e eu como um dos orientadores desse projeto, nós temos a preocupação de que os estudos ali feitos sejam estudos bíblicos, teologicamente corretos. Então, nessa preocupação, os pastores da igreja, juntamente comigo, temos preparado as lições. E nós, então, decidimos que este ano, devido, então, aos 500 anos da Reforma Protestante, estudaríamos temas reformados nos nossos grupos. No semestre passado, nós estudamos sobre os 5 solas da Reforma. Este semestre, nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo. Mês passado, já estudamos sobre a questão do pecado original, os seus efeitos sobre toda a criação e sobre a humanidade. Então, especialmente a questão da depravação total. Agora, este mês, nós estamos estudando acerca da eleição incondicional. Por isso, temos o tema Escolhidos em Amor. Como vocês sabem, então, nós estamos estudando sobre os temas da Reforma Protestante.
A eleição incondicional, ela está dentro, então, dos chamados 5 pontos do calvinismo. É uma unidade, irmãos. Todos estes pontos, eles estão ligados entre si e nós não podemos separá-los. É uma construção, é um edifício. Se nós ignoramos um desses pontos, nós então incorreremos em graves erros. Muito bem. A minha metodologia aqui com essa exposição, com esse estudo, será a seguinte. Eu vou trazer uma breve recapitulação sobre essa doutrina, a doutrina da eleição incondicional. Depois nós vamos ver quais as aplicações desta doutrina na nossa prática evangelística. Então, depois, por último, eu vou trazer aqui algumas sugestões de metodologia evangelística. Assim será, então, o nosso estudo. Muito bem, irmãos. Então, compreendendo a história sobre a eleição incondicional, nós precisamos entender que, dentro dos 5 pontos do calvinismo, nós temos o primeiro, a depravação total, depois a eleição incondicional, depois a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Estes 5 pontos, eles foram desenvolvidos no Sínodo de Dort, na Holanda, em 1619. O Sínodo precisou se reunir e formular estes pontos porque precisava dar uma resposta aos seguidores de Armínios, que em 1610, ou seja, um ano depois da morte do seu principal mestre, ele era professor no seminário da Holanda, e eles defendiam que a confissão belga e o catecismo de Heidelberg, que eram então os símbolos de fé da igreja da Holanda, estes seguidores de Armínios, chamados remonstrantes, que significam aqueles que protestam, eles estavam protestando contra estes símbolos de fé, eles queriam que estes símbolos fossem revisados. E justamente nestes pontos, eles gostariam que fosse, então, colocado mais ênfase na questão do homem, na resposta que o homem tem, na liberdade que o homem tem, no livre-arbítrio que ele tem. Então, quando o sínodo se reúne, ele, então, entende que esses pontos de vista arminianos deveriam ser rejeitados e enfatizados, mantidos os símbolos de fé que justamente traziam estes ensinos. Portanto, assim, ficou conhecido como cânones de Dort, ou os 5 pontos do calvinismo. E a eleição incondicional, que nós vamos estudar hoje, é esse 2º ponto do calvinismo. Qual que é a definição de eleição incondicional? Falando aqui de uma maneira muito simples e muito prática, a eleição incondicional entende-se que a salvação do homem não está baseada em qualquer atitude, disposição ou mérito que o homem possa ter, mas na livre e suficiente graça de Deus. É um ato absolutamente gracioso. Ou seja, a eleição não se baseia em algo que Deus viu no homem. A eleição não se baseia em qualquer mérito, ou seja, em qualquer merecimento que o homem possa ter, mas ela se baseia unicamente na livre graça e na misericórdia de Deus, que a usa a quem quer e como quer. Portanto, irmãos, a eleição incondicional está presente em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E para citar aqui Paulo, o apóstolo Paulo, para ele, irmãos, estava mais do que claro que a eleição incondicional estava, então, na mente de Deus, revelando nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo, então, nos diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4.
e que, portanto, a eleição não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9:16. Veja, esses dois versículos que eu citei nos deixam muito clara a ideia de que Deus não viu algo em nós antes para que Ele pudesse nos eleger. Pelo contrário, o que Deus viu em nós foi o nosso pecado. Nós não tínhamos a melhor condição de escolhermos a Deus, de irmos até Cristo, a não ser que o próprio Deus, pela operação do seu poder, do Espírito Santo, nos trouxesse a Ele. É isso que Paulo deixa claro em Romanos 3, versos 11 e 12, quando ele diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa era a nossa situação. Essa era a situação do homem. Não há quem busque a Deus. Às vezes nós temos o costume de dizer: as pessoas estão clamando por Deus, as nações estão clamando por Deus. Elas não estão clamando por Deus. Elas não buscam a Deus. Elas estão clamando por causa do sofrimento, da miséria, mas elas não estão clamando pela presença de Deus, por uma comunhão com Deus. Pelo contrário, elas querem se afastar cada vez mais de Deus. Então, irmãos, esta é a definição da eleição incondicional. Deus não viu nenhuma condição em nós de o buscarmos, mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo pela sua livre e espontânea e misteriosa graça e misericórdia. Eu escolhi então, irmãos, o texto de Atos capítulo 2, versos 37 a 41, por entender que é um excelente exemplo do que estamos falando aqui. Teríamos muitos outros textos, mas eu queria expor um pouco esta passagem e depois fazermos algumas aplicações práticas. Para entendermos o contexto aqui, é necessário que nos lembremos que esse trecho que nós lemos está dentro do sermão de Pedro, o sermão que Pedro pregou lá em Jerusalém no dia do Pentecostes. Se nós olharmos o capítulo 1 de Atos, nós vamos perceber que o Cristo já ressuscitado aparece aos discípulos e orienta os discípulos a não se ausentarem de Jerusalém. Eles deveriam permanecer ali até então que eles recebessem o poder de Deus para testemunharem. Isso está claro no capítulo 1, verso 8 de Atos, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, os discípulos receberam essa instrução de Cristo, eles permaneceram ali, estava acontecendo a festa do Pentecostes, e o capítulo 2 vai relatar que, de fato, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os habilitou a pregar o Evangelho às nações. Isso se deu claramente com a manifestação das línguas das nações que ali estavam presentes. Não eram línguas estranhas, eram línguas das nações, e eles falaram das grandezas de Deus, e as pessoas ali entenderam aquelas grandezas na sua própria língua materna. Logo estava então, irmãos, inaugurado agora este momento, grande momento na história da igreja, a habilitação do povo de Deus para pregar o Evangelho a todas as nações. Acontece que alguns dos presentes ali, algumas das pessoas que ali estavam presentes, e ao verificarem aquela situação, não entenderam o que estava acontecendo e julgaram que os discípulos estavam embriagados. E eles fizeram uma crítica, uma chacota, falaram: olha, a essa hora do dia, essas pessoas já estão embriagadas. Aí o que acontece?
o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, especialmente Pedro, se levanta e ele então começa a dizer: varões judeus, e todos vocês que aqui estão presentes, estes homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, da palavra de Deus. O que está acontecendo aqui é que está se cumprindo o plano de Deus, para que então todas as nações pudessem conhecer a Deus. Então o apóstolo Pedro, ele faz agora um arrazoado, utilizando-se de toda a Escritura e mostrando que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento das Escrituras sagradas. E ele enfaticamente apresenta Jesus como o Messias prometido, como aquele de que os textos dos profetas falavam. E ele diz, agora no final do versículo 36, estamos no capítulo 2, no versículo 36, ele fala de maneira veemente, e ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Messias. Portanto, varões judeus, este Jesus a quem vocês crucificaram, ele é o Messias. E o dia do juízo, o dia do grande julgamento, já começou, já foi inaugurado. Estejam certos disso. Agora então é que vai entrar, irmãos, o texto que nós lemos. É por isso que o verso 37 vai dizer: ouvindo eles estas coisas. Que coisas? O que Pedro acabou de dizer. Então, o verso 37 vai dizer: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E eu gosto muito desta passagem, especialmente esta palavra, compungiu-se-lhes o coração, porque eles ouviram a mensagem, aquelas mesmas pessoas que estavam zombando, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Agora, eles ouvem a mensagem de Pedro e o coração deles foi compungido. Talvez esta palavra no português não ajude muito, mas é uma palavra que no Novo Testamento grego pode ser traduzida como apunhalar, traspassar, rasgar, penetrar, abrir. E foi assim que ela foi traduzida na Bíblia de Jerusalém, que diz justamente isso. Ouvindo isto, sentiram o coração traspassado. Eu gostei dessa tradução. Quando eles ouviram aquela palavra, eles sentiram que o coração foi traspassado, ou seja, a mensagem entrou, penetrou no coração deles. Ou como na Nova Versão Transformadora, as palavras partiram o coração dos que a ouviam. Estas são ideias que traduzem bem o que o termo grego diz. É uma palavra que está no passivo, ou seja, as pessoas que ali estavam, elas não fizeram esforço nenhum para compreender aquela mensagem. A disposição delas era contrária à palavra de Deus. Elas não estavam desejosas de ouvir a palavra. Elas não estavam clamando por Deus. Elas não estavam pedindo para ouvir aquela mensagem. Mas quando elas ouviram, a palavra penetrou no coração delas. E eu vejo aqui, irmãos, claramente Deus agindo para trazer aquelas pessoas as quais Ele, na eternidade, já havia escolhido. É a vocação eficaz. Lembra que eu falei que estes 5 pontos são uma unidade. O homem pecador, totalmente inabilitado para vir a Cristo, depravação total.
Ele foi eleito na eternidade incondicionalmente e no tempo, no espaço, na plenitude, ele é chamado eficazmente para a salvação. Isso nos lembra também, irmãos, de um texto de Atos 16, 14, que diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ou seja, esta mulher, juntamente com outras, escutava a mensagem, a pregação do apóstolo Paulo. E diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor quem abriu, o Senhor quem compungiu o coração daquela mulher. Aquelas pessoas estavam há pouco tempo zombando dos discípulos, escarnecendo dos discípulos. Agora elas estão crendo no Evangelho. E é por isso então que elas agora passam a se interessar por aquilo que Pedro diz. E eles dizem: o que faremos, irmãos? Depois que eles tiveram o coração compungido, eles se dirigiram a Pedro e aos demais apóstolos e falaram: nós estamos agora ansiosos e preocupados com tudo isso que nós ouvimos. Aí algumas outras versões vão traduzir essa palavra compungiu-se como angustiados. Eles vão dizer: agora nós ficamos angustiados com tudo que nós ouvimos e nós queremos saber o que nós devemos fazer. Então Pedro lhes responde e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olha aí o chamado, olha aí a vocação. Então o apóstolo Pedro diz: estas coisas são para aqueles a quem o Senhor chama. Vocês estão vindo porque Deus está vos chamando. Porque Cristo prometeu esse dom a cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor. A tradução da nova versão, da nova Bíblia Viva. Então a gente observa aqui claramente a eleição incondicional de Deus e o chamado eficaz. Então, irmãos, nós observamos que nesta doutrina, aqueles que são eleitos são tratados com misericórdia, pela livre graça de Deus, como diz Romanos 9,15: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Os que não são chamados são tratados com justiça, porque eles recebem justamente aquilo que eles querem. Eles querem viver uma vida longe de Deus. É isso que diz o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ele diz no coração, ele interioriza isso. Ele traz para dentro esse desejo de que Deus não exista. Ele não quer viver segundo os padrões de Deus. E o salmista ainda diz: o ímpio, ele não investiga. Ou seja, ele não quer nem saber. O que ele quer é uma vida de emancipação, ou seja, uma vida separada, dissociada, afastada, longe de Deus. E ele recebe justamente isso, a justiça. Para com os eleitos, a misericórdia. Porque Deus, ele usa da misericórdia com quem ele quer, do modo como ele quer, porque ele é Deus. Esta então, irmãos, é a exposição, a lembrança aqui do tema da eleição incondicional. Eu gostaria agora de trazer algumas aplicações para o evangelismo, porque de modo geral as pessoas acham ou pensam ou entendem que a eleição, a doutrina da eleição e o evangelismo se excluem. Ou seja, elas dizem assim: se Deus já elegeu, a doutrina da predestinação, se Deus já predestinou as pessoas que vão para a salvação, que serão salvas, se Deus já elegeu,
as pessoas, para que evangelizar? Então, qual que seria o propósito de evangelizar? Tanto faz, então, se eu evangelizo ou não evangelizo, estas pessoas serão salvas. Então, para alguns irmãos, estas duas doutrinas, elas se excluem. Mas nós veremos aqui que, pelo contrário, o evangelismo só pode ser corretamente praticado quando nós entendemos a doutrina da eleição. Compreender a doutrina da eleição transforma a nossa mensagem, transforma os nossos métodos e transforma a nossa motivação. Eu queria brevemente trazer estes 3 tópicos, porque quando nós entendemos perfeitamente a doutrina da eleição, a nossa mensagem se transforma. E pelo contrário, quando eu não entendo a doutrina da eleição, a minha mensagem evangelística é defeituosa. E aí é só você observar a prática evangelística do evangelicalismo brasileiro atual, que você vai perceber que a mensagem é totalmente defeituosa. As pessoas acham que evangelizar é dizer: Jesus te ama e eu também. E aí você acaba inflando o ego de uma pessoa que já se ama. Ela já se ama tanto a ponto de não amar a Deus, mas amar a si mesma. E você ainda vem e diz: Jesus te ama e eu também. Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. É uma prática errônea porque não entende a eleição. É aquela pessoa que acha que evangelizar e colocar no carro aquele adesivo: Jesus é a resposta. Aí dizem, né, eu sei que é bem conhecida essa história, mas dizem que alguém escreveu no muro da sua casa: Jesus é a resposta. Aí o cara foi lá e pichou. E quem fez a pergunta? Jesus é a solução. Aceite Jesus e os seus problemas acabaram. É uma mensagem defeituosa. Ou então nós ficamos insistindo em preceitos morais. Nós ficamos dizendo para as pessoas largar o cigarro, largar a bebida, largar a idolatria, largar os ídolos. Esta é a mensagem evangelística dos evangélicos no Brasil. Tem evangélico que é neurótico, né? Ele entra numa casa de um católico, aí às vezes até de um parente, aí tem ali alguma imagem de algum santo, ele já fica passando mal. Ai, meu Deus! Sangue de Jesus. Então ele insiste com aquela pessoa que tire os ídolos. Ele acha que isso é evangelizar. Mas como é que a pessoa vai tirar os ídolos da parede se ele não tirou do coração? Então, nós ficamos atacando apenas os efeitos e não a causa. Compreender corretamente a doutrina da eleição vai também mudar a nossa metodologia, a forma como nós evangelizamos. Muitas vezes nós ficamos insistindo para as pessoas, dizendo: aceite Jesus, ou criamos estratégias de marketing altamente apelativas para convencer o incrédulo, como se Jesus Cristo fosse um produto que precisa ser adquirido. Como se nós estivéssemos falando, eu sei que muitos aqui não são desse tempo, mas eu especialmente gosto muito de chocolate, né? E no meu aniversário eu ganhei uma caixa cheia de chocolate, ainda tem alguns lá em casa ainda. Mas tinha aquela propaganda do chocolate Batom. O molequinho ficava dizendo assim:
compre batom, compre batom. É tipo assim, tentando hipnotizar as pessoas. Né? E o nosso evangelismo é parecido com esse, né? Aceite Jesus, aceite Jesus. Ou mesmo nós criamos um sistema apologético agressivo. Alguns colocando toda a sua fé e esperança na apologética. Aqui o presbítero Solano falou do escolasticismo. E nós temos muitos escolásticos ainda hoje, principalmente em alguns da academia. E eu sei que aqui aqueles que são fãs do Francis Schaeffer vão me jogar pedra depois, mas eu sinto isso, pelo menos nos seus seguidores, alguns colocam assim como se a apologética fosse ela mesma capaz de salvar as pessoas. Então eu vou convencer racionalmente as pessoas a virem a Cristo. Vou tirar o telhado delas. Isso vai ser um método eficaz. Pensamos no evangelismo, eu acho que esse é o pior de todos, quando nós pensamos no evangelismo como um evento. Para muitos de nós, quando se fala a palavra evangelismo, o que vem à mente logo, imediatamente? Um evento. Então, nós vamos fazer um evento em praça pública e ali muitas almas serão convertidas, né? Nós vamos fazer uma grande concentração num local e nós vamos chamar um pregador profissional e ele vai arrebanhar multidões. Veja, eu não estou aqui dizendo que nós não devamos fazer isso, né? Nós devemos fazer, são chamados impactos evangelísticos, né? Mas quando você pensa no evangelismo somente como um evento, então é só você contabilizar na igreja quantos desses eventos são feitos. Você verá que são muito poucos. Então logo a igreja, se isso é evangelismo, logo a igreja está evangelizando muito pouco. Então, irmãos, esta é a metodologia, muitas vezes, que nós usamos quando nós pensamos em evangelismo, em fazer eventos evangelísticos. Mas nós vamos nos lembrar que a verdadeira compreensão da doutrina da eleição, ela vai modificar também a nossa motivação para pregar. Porque os críticos da doutrina da eleição incondicional, eles dizem justamente isso, que os eleitos serão eleitos, logo eu não preciso pregar. Que motivação eu tenho para pregar, sabendo que de repente eu estou pregando aqui para uma pessoa, estou insistindo com ela, estou investindo nessa pessoa, e ele não é um eleito. Vou ficar perdendo meu tempo. Mas quando a gente percebe, irmãos, que a principal motivação do apóstolo Paulo de ir em cidade, proclamando a mensagem, era porque ele sabia que Deus tinha muito povo, muitas pessoas em cada cidade, como nós vemos lá em Atos 18. Deus fala, Paulo, permanece aí, porque ainda tem muita gente, eu tenho muita gente aí ainda. Continua pregando. E essa era a maior motivação do apóstolo Paulo, justamente esta, saber que Deus tinha seus eleitos e que eles precisavam ouvir a mensagem. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. E quando ele diz tudo suporto, você precisa lembrar de algumas destes sofrimentos que Paulo passava em uma de suas listas. Por açoites muitas vezes, naufrágios muitas vezes, apedrejamentos, perigos entre os estranhos, perigos no deserto, perigo na cidade, perigos entre falsos irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer, muitas vezes, açoitado, na voragem do mar. Mas por que ele suportava tudo isso? Justamente por causa dos eleitos. Portanto, irmãos,
Conhecer corretamente a doutrina da eleição vai modificar a nossa visão, a nossa compreensão também acerca da nossa prática evangelística. E é essa relação que eu quero fazer, sobre a compreensão da doutrina e a forma como nós encaramos a evangelização. Ela vai modificar a nossa mensagem, vai modificar os nossos métodos. Eu prefiro não dizer modificar, mas orientar. Então, ela vai orientar a nossa mensagem, os nossos métodos e a nossa motivação. É muito animador saber que nós nunca corremos o risco de pregar em vão, porque sempre estaremos cumprindo os propósitos de Deus. Quer a pessoa seja salva ou não, porque os incrédulos, eles também precisarão ouvir. Mesmo que eles não forem salvos, mas eles jamais poderão dizer que não tiveram acesso a essa mensagem. Deus sempre garantirá que os eleitos ouvirão e se converterão. Esta, sem dúvida, é a grande motivação para nós pregarmos o Evangelho. Calvino diz o seguinte: como nós não sabemos quem são os que pertencem ou deixam de pertencer ao número e companhia dos predestinados, devemos ter tal afeto que desejemos que todos se salvem. Claro, Calvino não está dizendo aqui que todos se salvarão, mas ele está dizendo que nós, por não sabermos quem são os eleitos, devemos ter tanto desejo de pregar como se todos fossem se salvar. E assim procuraremos fazer a todos aqueles a quem encontramos que sejam participantes de nossa paz. A Deus, porém, pertencerá fazê-la eficaz àqueles a quem Ele pré-conheceu e predestinou. Então essa deve ser também a nossa motivação. Devemos ter o desejo de que todos sejam salvos e pregar para todos, sem exceção. Whitefield, contemporâneo de John Wesley e Edwards, Whitefield é considerado dentre estes aí, o que mais pregou, o que mais anunciou, o que mais caminhou, o que mais viajou para pregar o Evangelho e um dos que mais teve êxito. E quando ele era perguntado o que lhe motivava tanto a pregar o Evangelho, ele disse o seguinte: devo apenas dizer que é a doutrina da eleição que principalmente me força a abundar em boas obras. Isto me faz pregar com conforto, porque eu sei que a minha salvação não depende do meu livre-arbítrio. Mas o Senhor me faz desejar no dia do seu poder e pode me usar para trazer para casa alguns dos seus eleitos, quando e onde Ele quiser. Então, esta era a motivação de Whitefield. Agora eu queria trazer, então, irmãos, algumas aplicações práticas sobre a questão da evangelização, orientada biblicamente, especialmente por esta visão de que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, elegeu os seus desde a eternidade. Primeiro eu queria relembrar aqui com vocês alguns mitos e verdades acerca do evangelismo. Alguns mitos e verdades. O primeiro mito é que a maioria das pessoas pensam que... muitos pensam que a maioria das pessoas é alcançada por pregadores profissionais. Ou seja, pregadores profissionais são os pastores, aqueles que de fato passaram por uma formação e estão habilitados a pregar. E muitos pensam que a maioria dos que se converteram vieram porque ouviram uma mensagem destes pregadores. E isto não é verdade. A realidade é que a maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns. Até mesmo, irmãos, por uma questão de proporção. Se você vê o número de pregadores e o número de cristãos comuns, evidentemente que se fosse depender apenas dos pregadores profissionais, digamos assim, seria muito difícil, porque somos poucos. Mas a maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns.
porém crentes, porém conhecedores da palavra. Outros acham que evangelismo significa alcançar estranhos. Quando se fala em evangelismo, então, geralmente se pensa em alcançar estranhos. Tipo assim, eu vou sair, né, entregando folhetos na rua e as pessoas que eu encontrar eu vou abordando e eu vou pregar o evangelho. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que isso não deva ser uma prática, não deva ser praticado na igreja. Com certeza também, isso também é evangelismo. Mas se você for perceber, a realidade é que a maioria das pessoas são alcançados por amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, ou seja, são alcançados por pessoas conhecidas. Por que isso é importante você refletir sobre isso? Porque você pensa que às vezes você tem um grupo de pelo menos 10 pessoas que não são cristãs e que você conhece, você sabe o nome, você se relaciona com elas semanalmente e você nunca as enxerga como um alvo do seu evangelismo. Porque a tua mente já está condicionada a entender que evangelizar é só pregar para os estranhos. Então você precisa entender que evangelismo, ele se dá por meio de relacionamentos. Por meio de relacionamentos. Aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamentos. Estas pessoas são o teu alvo evangelístico. E aí qual que é então a implicação disso? Nós, como liderança da igreja, precisamos treinar os membros da igreja a terem, na verdade, um estilo de vida evangelístico. A pensar evangelisticamente. Então, a sua prática evangelística vai fazer parte do seu estilo de vida. E você não vai pensar apenas no evangelismo como um evento, ou apenas como alcançar estranhos. Eu vi uma vez alguém postou no Facebook uma coisa que me chamou muita atenção. Ele era torcedor de um certo time e ele fez uma viagem de ônibus de São Paulo ao Rio. E aí ele relatou depois dizendo assim: nossa, é uma emoção que não dá para contar, é indescritível. Quando eu entrei no ônibus, tinha uma pessoa do lado e eu comecei a conversar com ela e de repente eu descobri que ela era corintiana. Aí nós fomos conversando durante toda a viagem sobre o Corinthians e tal. Enfim, ele perdeu uma grande oportunidade. Poderia, durante aquela viagem, podia até começar falando sobre o Corinthians, né? Como uma forma, como uma introdução ali, e aí o Corinthians e tal. Mas depois falar do Evangelho para aquela pessoa. Por quê? Porque a mente dele não está condicionada a um estilo de vida evangelístico. Ele acha que evangelizar é sair num evento, numa viagem, alguma coisa assim, especificamente para evangelizar. Mas aqui eu estou indo a trabalho, então eu não preciso pensar sobre o evangelismo. Então nós precisamos treinar a igreja a ter uma mente evangelizadora. Um outro mito é de que a conversão é instantânea. As pessoas geralmente acham que a conversão ela se dá assim de uma maneira instantânea, ou seja, eu prego para aquela pessoa e ela instantaneamente crê. Isso é um mito. Porque a conversão ela é um processo e ela iniciou lá na eternidade. É por isso que em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Geralmente a gente usa essa passagem, e não que não deva ser usada, mas a gente usa ela de maneira secundária. Às vezes quando, sei lá, eu tenho o carro roubado, ou um celular roubado, aí alguém para me consolar diz, olha, mas todas as coisas cooperam para o bem e tal. Realmente aquilo
está cooperando porque eu creio que Deus é Senhor da história e aquilo ali não fugiu dos propósitos de Deus. Mas não é justamente disso que Deus está falando. O que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto é que ele vai agora na sequência, ele vai dizer, e aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou. É por isso que todas as coisas cooperam, porque Deus, no seu projeto, no seu plano, a eleição, em algum momento, no tempo determinado, aquela pessoa vai ouvir o Evangelho e vai crer. Mas pode ser que no momento que você pregou, não seja ainda o momento que a pessoa virá a Cristo. E por isso eu conheço gente que até fica chateada, desfaz amizade. Tipo assim, eu preguei para ele não creu, ele não aceitou Jesus, então não falo mais com ele. Vou desfazer a amizade lá no Face. Não, a conversão é um processo. É um processo. É evidente, é verdade que há um momento em que nós pregamos, confrontamos a pessoa e ali ela crê porque aquele chegou o momento. É até interessante também pensar que o eleito, ele ainda não está salvo, até que ele ouça o Evangelho, se arrependa e creia. Ele está eleito desde a fundação do mundo, mas ele precisa crer, ouvir o Evangelho, se arrepender e crer. É por isso que Jesus Cristo, quando se referiu a Zaqueu, ele disse, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, houve hoje salvação. Ele já estava predestinado, mas a salvação ocorreu na hora, no dia, no tempo, no espaço. Um outro mito também é que geralmente se pensa que as pessoas são levadas a Cristo por meio da influência de uma única pessoa. Isso é um mito. A realidade é que Deus opera por meio de muitas testemunhas. Isso te faz entender que se você está pregando para alguém, você está testemunhando para esta pessoa, você está compartilhando a fé com essa pessoa, muitos outros também já fizeram isso, estão fazendo e ainda farão. Até que essa pessoa venha a Cristo. Você não é o único que está testemunhando para essa pessoa. Deus opera através de muitas testemunhas. E qual a implicação disso, então? Que nós vamos entender que quando nós convidamos alguém para estar na igreja, ou nas programações da igreja, esta pessoa que veio, ela não é, digamos assim, a preocupação somente de quem convidou, mas de toda a igreja. Isso se dá também no contexto dos pequenos grupos, que lembrem-se, os nossos grupos pequenos, eles têm uma característica própria, eles são desenvolvidos pela própria igreja com a nossa própria teologia bíblica e as nossas próprias práticas. E um dos nossos objetivos visa de fato o evangelismo e o discipulado. Então, quando alguém traz um visitante, um convidado, ou no grupo pequeno, ou na igreja, essa pessoa deve ser preocupação de todos nós. Todos nós devemos acolher, todos nós devemos, de alguma forma, contribuir para que aquela pessoa compreenda a graça de Deus. Veja como muda a situação. Porque numa igreja que não é treinada nesta visão, às vezes o convidado, o visitante, entra e sai sem ser notado. É evidente, irmãos, que numa igreja grande, esse é um grande desafio mesmo. Mas quando nós temos uma compreensão de que nós somos parte de um processo da evangelização de uma pessoa, todos nós devemos pensar evangelisticamente. Opa, tem uma pessoa ali na igreja que eu não conheço ainda não vi essa pessoa. Vou me aproximar, vou conversar e vou, de alguma forma, contribuir para que essa pessoa venha a Cristo. Então, irmãos, aqui algumas sugestões específicas com relação à aplicação desta compreensão. Primeira sugestão é que você nunca deva esquecer-se de orar pelas pessoas que você está evangelizando. Aliás, essa também é uma das críticas que os críticos dos 5 pontos do calvinismo, os críticos do calvinismo de maneira geral,
eles fazem, né? Aquela ideia de que se Deus já sabe, por que orar, né? Se Deus já determinou todas as coisas, por que eu devo orar? E uma das coisas que me encoraja muito a orar por aqueles a quem estou investindo é observar o apóstolo Paulo fazendo isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, após já ter falado da predestinação, da eleição, da graça, de todas estas coisas, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele começa dizendo: irmãos, aliás, depois ele dizer até mesmo daqueles que foram rejeitados e daqueles que são judeus, que são seus patrícios, são seus conterrâneos, e após Paulo compreender todas estas coisas, a eleição, a preterição, o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são para que sejam salvos. O apóstolo Paulo orava por aqueles a quem ele pregava o evangelho. E ele não apenas orava, ele suplicava a Deus para que eles fossem salvos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar em favor daqueles a quem nós queremos testemunhar a fé. Faça uma listinha mesmo de oração, uma listinha de pessoas, não tem mal nenhum nisso, não há misticismo nenhum nisso. Você lembrar de pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, pessoas que não conhecem a Cristo, e você pedir a Deus para que lhe dê boa ocasião, lhe dê boa palavra, para que abra o coração, né, como nós vimos aqui, destas pessoas. Independente se sabemos se são eleitas ou não. Mas o apóstolo Paulo, independente disso, porque ele também não sabia quem eram os eleitos e quem não eram. Mas ele orava para que eles fossem salvos. E também Ezequiel capítulo 36, verso 37, nos diz assim: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Então solicite a Deus. Deus diz isso: eu permitirei ser solicitado, que eu multiplique as pessoas. Peça a Deus, solicite a Deus: Senhor, multiplica o número dos crentes na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Senhor, multiplica o número dos crentes da igreja. É uma mente voltada para o reino, para a evangelização. Uma outra sugestão também é que você use a igreja. Use a estrutura da igreja. A igreja é o reino do Senhor Jesus, é a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. É o que diz a confissão de fé. Os reformadores, eles tinham a igreja em tão alta consideração. A igreja visível, que eles compreendiam que fora dela não há uma possibilidade ordinária de salvação. Ou seja, é através da igreja, é através do ministério da igreja que Deus está salvando as pessoas. A igreja é a agência do reino. Essa é a nossa compreensão, irmãos. Então, use a estrutura da igreja. Convide pessoas para virem assistir, ouvir a palavra de Deus, participar do culto. Na igreja que também é proclamada a palavra de Deus, é anunciada a palavra de Deus. É por isso que nós temos em tão alto grau, né, a proclamação da palavra, a exposição bíblica. Eu vi uma vez um videozinho falando sobre igreja missional, e ali no videozinho, na animação que era feita, eles faziam uma crítica quando tudo era feito dentro da igreja. Então,
evidentemente também que é uma visão equivocada, porque eles diziam, a igreja precisa ser missional, no sentido de que o evangelismo precisa acontecer fora da igreja. Eu entendo o que eles querem dizer, é que você como um crente, aonde você está, você é um evangelista, é justamente isso que eu estou dizendo, você tem uma mente, um estilo de vida evangelístico, aonde você está, não só na igreja, mas naquela animação pelo menos, dava a entender que não é na igreja que se faz evangelismo, exclui-se a igreja. E isso é equivocado, porque na igreja é proclamada a palavra de Deus. E é uma excelente oportunidade para você trazer pessoas para ouvir o evangelho da salvação. Então, aproveite as estruturas. Vai ter uma programação da SAF. As senhoras convidem as vizinhas, as amigas. Vai ter a programação da UMP, da UPA. Né? Vamos usar as nossas sociedades internas pensando evangelisticamente. Essa é uma crítica, irmãos, também, que alguns fazem às sociedades internas, quando elas não entendem também que elas existem para um propósito. Quando elas se reúnem como um fim em si mesmo, elas também não estão tendo uma visão correta. Claro que elas se reúnem, como diz lá mesmo no manual unificado, né, sobre o critério de idade, né, de sexo, para atividades também recreativas, né, mas não se esqueçam que alguns são até radicais e falam que não, essa programação é só para os sócios, né? Então, todas as programações, elas precisam visar também os amigos, enfim, elas precisam incluir. Elas precisam ser inclusivas. Então, irmãos, vamos nos lembrar que o evangelismo acontece por meio dos relacionamentos, envolve muitas pessoas e leva tempo. Leva tempo. Não pense que porque você falou de Cristo para uma pessoa e ela ali, naquele momento, ela não aceitou aquilo que você disse, não veio a Cristo, não recebeu a Cristo. Não pense que ela já está de uma vez por todas perdida. Deixa a porta aberta. E continue investindo. Eu queria terminar, irmãos, lembrando sobre que tipo de abordagem devemos fazer quando vamos especificamente apresentar o Evangelho para alguém. Isso já foi estudado aqui, mas cremos que a igreja é dinâmica e outras pessoas têm chegado, muita gente tem se achegado, pessoas novas e que talvez ainda não conhecem o nosso método, a nossa abordagem evangelística. Nós até produzimos um livrinho, aquele livrinho chamado João 3,16, O Amor de Deus, que nós chamamos de Evangelismo 3, de João 3,16, onde nós compreendemos que para que uma pessoa seja salva, ela precisa entender 4 coisas. A primeira coisa, essa pessoa precisa entender que é um pecador. Se você pensa que evangelizou alguém, mas não deixou essa pessoa consciente de que ela é um pecador, você não evangelizou. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, olha, eu tinha um amigo da faculdade e tal, e eu falei de Deus para ele e tudo. Aí eu já fico preocupado, porque quando ele diz eu falei de Deus, eu não sei exatamente o que ele falou. E Romanos 3,10 diz que não há justo nenhum sequer, todos pecaram. E você precisa deixar essa pessoa consciente de que se todos pecaram, ele também pecou. Então a primeira coisa, entender que sou um pecador. A segunda coisa, preciso entender a consequência do pecado. Ora, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu me vejo como pecador, eu tenho que entender que a consequência natural disso é a morte eterna. Eu não estou caminhando para a vida eterna. Eu não estou em paz com Deus. Pelo contrário, eu estou em guerra contra Deus, em oposição a Deus. E, portanto, eu caminho para a condenação. A pessoa precisa entender isso neste diálogo
que você vai travar com aquele a quem você está evangelizando. Terceira coisa que ele precisa entender é justamente o que Deus fez para salvar o pecador. E aí nós usamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí que eu vou apresentar Jesus. Veja que só nesse terceiro ponto que eu apresento Jesus como sendo o Salvador, porque ele precisa entender que Jesus é o Salvador de quê? Se eu falo apenas Cristo salva, a pessoa não sabe do que Cristo me salva. Alguns acham que Cristo salva da pobreza. Aquela ideia de teologia da libertação. Então, Cristo salva da pobreza, Cristo salva das doenças, das enfermidades, Cristo me salva das situações adversas, dos meus inimigos, dos meus problemas financeiros. Então, para que eu chegue ao ponto de dizer é Cristo quem salva, a pessoa precisa estar consciente do que Cristo salva. Ora, Ele me salva da condenação, porque eu sou pecador e caminho para a condenação. E Deus, pelo seu amor e pela sua graça, Ele enviou Jesus para ser o meu Salvador, para ser o meu representante, para ser o meu advogado, para me substituir, o justo pelos injustos. Então eu preciso entender o que Deus fez para salvar o pecador. E em quarto lugar, eu preciso então vir a Cristo em arrependimento e fé. Em quarto lugar, essa pessoa precisa entender que ele precisa então se arrepender e crer em Jesus Cristo. Foi esta a mensagem de Pedro. A mensagem evangelística, portanto, não é apenas dizer Jesus te ama, mas em primeiro lugar é dizer arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Foi isso que Pedro respondeu quando os varões galileus, os varões judeus, que haviam zombado, agora eles estão compungidos, estão agora sim, a palavra os encontrou, a palavra penetrou o coração, agora eles querem saber o que faremos. E Pedro então diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. O batismo aí não está sendo colocado como condição para a salvação, mas ele está dizendo que essa pessoa precisa fazer parte da igreja, precisa fazer parte da congregação dos santos, dos justos. O batismo é a entrada na comunidade da fé. E isso também tem uma implicação no discipulado. Porque se você fez tudo isso e não ensina a pessoa como será o seu modo de vida, então o seu evangelismo ainda está faltando dessa parte. Como Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas. Agora sim, é o momento de você ensinar como essa pessoa deve viver. O problema é que a prática evangelística de muitos, eles já querem começar por aí. Já querem começar por, deixa o cigarro, deixa a bebida, deixa os ídolos, deixa os santos. Não, isso aí vai chegar só depois que a pessoa crê. Porque você primeiro atacou o problema, a raiz, o coração. A palavra de Deus foi quem transformou. E aí você vai confrontar. Esse momento ele precisa existir. É o momento do confronto, o momento em que essa pessoa precisa dar uma resposta. Onde você vai levar essa pessoa a entregar a sua vida a Cristo. Arrependida, crendo no Evangelho, você vai levar essa pessoa a receber Jesus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí se a pessoa recebeu Jesus, você até pode recapitular e falar, você entendeu que você é um pecador? Sim, eu entendi. Você entendeu qual a consequência do pecado? Você não caminha para a vida eterna, mas para a morte eterna, o inferno, a morte espiritual? Sim, eu entendi. Você entendeu que só Deus
pode salvar através de Cristo, o único caminho. Você entende isso? Que não há outro meio de salvação, que qualquer outra tentativa humana, ela é frustrada, ela não é suficiente, porque ela virá sempre carregada com a mancha do pecado, mas só Cristo pode fazer esta ponte. Você entende isso? Sim, eu entendo. Então você gostaria de receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador? Sim, eu gostaria de fazer isso. Aí você vai orar pela pessoa, pedir para que ela, então, para que Deus ajude essa pessoa agora a perseverar na fé. Aí virá o outro ponto do calvinismo, o quinto ponto, a perseverança dos santos. Você vai orar para isso também. E se a pessoa não aceitar, a pessoa falar, eu não quero, até entendo, mas não é o momento. Aí você vai dizer, você não vai forçar, né? Porque eu entendo que se você fez tudo isso e a pessoa não tomou essa atitude, é porque ainda não é o momento ou não sabemos se acontecerá isso algum dia. Então não é pela sua força que isso vai acontecer. Aliás, isso é até um incentivo, você conhecer a eleição, a doutrina da eleição, é até um incentivo, porque você não carrega toda a carga e o peso e a responsabilidade de converter uma pessoa. Porque não é você que converte. Você está sendo um instrumento de Deus. E se você ficar forçando a barra, pode até ser que essa pessoa diga que aceite por constrangimento. E aí você vai produzir uma pessoa que... Um crente não convertido, digamos assim, não existe isso, né? Mas um membro de igreja não convertido. A pessoa veio pelo constrangimento. E não é isso que nós queremos. Então você vai dizer educadamente, olha, eu percebo então que esse realmente não é ainda o momento, mas a palavra de Deus, ela traz o sentido da urgência, né? Hoje, se você ouve a sua voz, não endureça o coração. Mas que Deus tenha misericórdia e eu sempre me colocarei aqui à sua disposição para, se em algum momento você quiser conversar novamente sobre isso, eu estarei à disposição para conversarmos e para te ajudar nesse caminho. E aí você deixa a porta aberta. Em outro momento você vai continuar testemunhando. Lembra do que eu falei? Que o evangelismo leva tempo. Então não fique decepcionado, nem triste, nem desanimado se você não obteve êxito, porque este êxito ele virá do Senhor, né, no momento certo, na hora certa. Deus abençoe, irmãos, a cada um dos irmãos.